Seja bem-vindo à aula mestre da Escola Bíblica Dominical do Teologia 24 Horas. É muito bom estar aqui para mais essa análise profunda. Bom, hoje nós vamos direto ao ponto. Olha, o caráter cristão não é uma cosmética espiritual. Com certeza. Se você acha que o Evangelho é tipo um manual de etiqueta para criar cidadãos mais educados, a sua aula de domingo vai desmoronar. Vai mesmo. O nosso foco hoje é a preparação para a lição 11, o caráter dos discípulos de Cristo, da revista Betel Dominical, do primeiro trimestre de 2026. Um tema fundamental, né? Totalmente. E vale lembrar que todo o material que fundamenta a nossa análise profunda hoje, os textos, o áudio, os vídeos, infográficos, slides, o plano de aula estruturado, tudo isso foi magistralmente preparado pelo pastor Francisco Miranda, do Teologia 24 Horas. Sim, um material riquíssimo. E a nossa missão aqui é te dar o suporte para que você, que é professor, que leciona, não dependa de improvisos na hora da sua aula, mas de pura fidelidade bíblica. Exato. Para que a sua aula tenha sustento. Certo, vamos desempacotar isso. Essa tese do pastor Francisco de que o caráter não é um mero refinamento de boas maneiras, isso muda as regras do jogo, não acha? Muda a própria fundação do que entendemos por ensino bíblico, na verdade. Porque quando a gente aborda o tema do caráter, a armadilha mais comum dentro das igrejas é reduzir isso a um simples código de conduta, sabe? É tipo um checklist, né? Exatamente. O professor entra na sala e lista o que o aluno deve ou não fazer. Mas a proposta bíblica que os textos de hoje nos trazem, ela rejeita essa superficialidade. O buraco é mais embaixo. O caráter cristão não é sobre gestão de mau comportamento, é sobre a manifestação de uma nova natureza. Sabe, eu gosto de visualizar isso como uma analogia que eu acho que vai ajudar muito você a explicar isso para o seu aluno. Imagina que você comprou uma casa antiga. Ok, uma casa caindo aos pedaços. Isso, a fundação está cedendo, as vigas estão completamente tomadas por cupins e tem um vazamento crônico nas paredes. Um pesadelo. Um pesadelo total. Fazer uma cosmética espiritual seria simplesmente passar uma demão de tinta branca, caríssima, pendurar uns quadros super modernos e anunciar, vejam, uma casa nova. Sendo que não mudou nada na estrutura. Exato. Na primeira tempestade, o teto desaba, porque Deus, ele não é um empreiteiro que faz reformas na fachada, ele demole e constrói do zero. Nossa, o que é fascinante aqui é como essa sua analogia reflete perfeitamente o vocabulário que o apóstolo Paulo usa e os profetas também. Sério? Como assim? Sim, olha só. Em Efésios 4, Paulo não fala sobre melhorar o indivíduo. Ele não usa palavras de reforma, ele traça um contraste absoluto entre o palaios anthropos, Que seria o velho homem. isso, o velho homem, que é justamente essa estrutura corrompida e infestada pelos cupins do pecado que você mencionou. E ele contrasta isso com o kainos anthropos, o novo homem. Kainos. Exato, e é crucial a gente entender essa palavra grega, kainos. O que ela quer dizer exatamente? Ela não descreve algo que é apenas recente no tempo. Tipo, comprei um carro novo hoje, mas é um modelo antigo. Não. Kainos significa algo inédito em essência e qualidade. É uma recriação estrutural. Uau! Então, quando você, professor, estiver na frente da sua classe, você precisa deixar claro que não estamos falando de um eu versão 2.0. Não é uma atualização de software. É literalmente uma nova espécie de humanidade operando ali dentro, né? Precisamente. E Paulo aprofunda essa mecânica em Romanos 12.2 com aquela instrução famosa: transformai-vos. Todo mundo conhece esse versículo. Sim, mas o verbo original no grego ali é metamorfou. Metamorfose. Exatamente. Pense no processo biológico da metamorfose. Uma lagarta não se torna uma borboleta porque fez um curso de aviação. Ou porque colou asa de papel nas costas, né? Pois é. A mudança intrínseca ocorre uma verdadeira dissolução celular no casulo para que uma nova forma de vida emerja. É de dentro para fora. E isso não é uma ideia exclusiva do Novo Testamento, certo? De jeito nenhum. Essa ideia já estava ancorada lá no Antigo Testamento, quando o profeta Ezequiel fala sobre o Lev Shadash, um coração novo, e o Ruach Shadashá, um espírito novo. Então, sem esse transplante interno,
Qualquer ensino moral na sua aula vai ser só tinta fresca sobre uma parede podre. Resumiu perfeitamente. Sabe, isso traz um peso enorme para a sala de aula. Porque significa que o seu objetivo no domingo não é treinar a classe para evitar o pecado a todo custo. Uhum, Se fosse só para evitar o pecado, a lei de Moisés já teria resolvido o problema. com certeza. O objetivo é que o seu aluno manifeste a vida de Cristo nos ambientes mais hostis que ele frequentar na semana. Exato. É evidenciar a metamorfose. Mas olha, a teoria é linda. Onde a coisa pega de verdade é na prática. Se o caráter exige essa demolição estrutural que a gente está falando, qual é o tipo de matéria-prima, o tipo de material que Deus usa nessa obra? Essa é a grande questão. E aí o material do pastor Francisco faz uma transição genial para o Antigo Testamento, focando em 3 personagens como um laboratório: Raabe, Jacó e Ruth. Um laboratório perfeito, diga-se de passagem. Sim, Raabe, por exemplo. Ela é de Jericó, uma cidade inimiga, idólatra e que já estava condenada à destruição. Como que a transformação estrutural acontece nela? Bom, a história de Raabe destrói completamente aquela ideia de que Deus precisa de um material bom ou pré-aprovado para construir um caráter. É verdade. Ela não tinha currículo nenhum. Nenhum. O que a insere na genealogia do Messias é a fé. Mas a gente precisa qualificar que tipo de fé é essa. Porque não é só acreditar que Deus existe. Exatamente. No hebraico, nós temos o termo emuná e no grego a palavra pistis. Ambos apontam para uma confiança que é firme e, acima de tudo, relacional. Não é um assentimento intelectual, tipo, eu concordo com esse dogma. Não. Raabe não olhou para os espias e disse: eu concordo teologicamente que o Deus de vocês é o verdadeiro, boa sorte para vocês. O que seria o equivalente hoje àquela pessoa que simplesmente levanta a mão num apelo no culto e no dia seguinte continua vivendo exatamente igual, né? Exato. A fé de Raabe exigiu um risco letal. Era esconder espiões inimigos, era alta traição. Era pena de morte. E colocar aquele cordão escarlate na janela era marcar a própria casa. Tiago usa Raabe lá no Novo Testamento justamente para nos lembrar que o caráter transformado pela fé sempre produz evidências concretas. A obediência validou a conversão dela. A obediência prática. Sem isso, não tem emuná. Certo, eu entendo como a Raabe foi transformada ao dar esse passo prático de fé. Mas isso nos leva ao segundo personagem, Jacó. E aqui, olha, eu vou precisar fazer o papel de advogado do diabo por um momento. Fique à vontade. Jacó foi um manipulador a vida inteira. O próprio nome dele já traz essa carga, aquele que suplanta. Ele enganou o pai, o irmão, o sogro. A ficha criminal dele é longa. Não dá para negar. Então, nós realmente devemos ensinar em nossas classes que Deus recompensa golpistas que passam a vida inteira burlando as regras só porque eles têm um momento de crise divina. Olha, essa é uma objeção muito comum e extremamente válida. Você vai ouvir isso dos seus alunos. Mas a resposta está lá no Val de Jaboque, naquele encontro em Peniel. Onde ele luta com Deus? Sim, Deus não recompensou a manipulação de Jacó. Deus a esmagou. Uau! Como assim? Jacó era o mestre da autossuficiência. A mente dele funcionava puramente na base da barganha. Se eu usar a estratégia certa, eu garanto a bênção. Ele era o cara do jeitinho, né? O tempo todo. E enquanto ele operou assim, ele viveu fugindo, cheio de medo, olhando por cima do ombro. E o que acontece naquela luta noturna? Deus toca na coxa dele. O Senhor toca na articulação da coxa. Veja bem, Deus não debateu teologia com Jacó. Ele quebrou a força física que permitia Jacó fugir e se apoiar em si mesmo. Ele literalmente desloca o eixo de equilíbrio do cara. Literalmente. Jacó aprende, através de uma dor que foi excruciante e permanente, que a sua verdadeira força não estava na astúcia dele, mas na rendição absoluta. Ele entra na luta como Jacó, o suplantador, e sai como Israel, o príncipe de Deus. Por quê? Porque ele aceitou ser quebrado. O mancar de Jacó pelo resto da vida não foi um castigo de Deus. Não. Não, foi o troféu do seu novo caráter. A dependência real, ela só nasce quando a nossa autossuficiência é fraturada. E é isso que o professor precisa comunicar à classe, não é? O caráter forjado por Deus muitas vezes vem acompanhado de um mancar existencial. Exatamente. Uma fraqueza constante.
que nos mantém dependentes da graça. Isso muda tudo. O mancar é a prova de que a fundação velha foi de fato demolida. Sem dúvida. E, bom, em contraste com a dor auto-infligida de Jacó, nós temos a Ruth, porque a dor dela não foi culpa dela, veio das circunstâncias. Sim, um cenário desolador. Ela ficou viúva, estrangeira, pobre, vivendo luto numa terra onde os moabitas eram vistos com um enorme preconceito. Ela estava no fundo do poço. E é justamente no vácuo de todas essas garantias humanas que a Ruth demonstra o conceito hebraico de Hesed. Hesed. O que significa? Olha, essa é uma das palavras mais ricas do Antigo Testamento. Ela geralmente é traduzida como amor leal, misericórdia ou bondade. Mas é mais que isso, né? Muito mais. Hesed não é um afeto romântico, não é um sentimento passageiro. É um compromisso obstinado, pactual e resiliente com o outro. É escolher agir em benefício do outro mesmo quando isso te custa tudo. E custou muito para ela. Aquela declaração dela para Noemi, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus, isso não foi dito num momento de fartura. Foi dito na miséria absoluta. O que me faz pensar o seguinte: o caráter de Ruth não precisou de um palco favorável, cheio de luzes para brilhar. Na verdade, a crise foi o revelador fotográfico da fé dela. É uma ótima forma de colocar. O que conecta Raabe, Jacó e Ruth é que nenhum deles ofereceu a Deus um currículo impecável. Longe disso. Longe disso, Deus não procura pessoas perfeitas para dar um polimento. Ele usa a graça para redimir históricos desastrosos. A grande lição teológica do Antigo Testamento para a formação do nosso caráter é esta: a graça restaura o passado e santifica o presente. Que profundo. E, bom, se no Antigo Testamento nós vemos Deus usando esse material quebrado, quando a gente chega no Novo Testamento, a régua sobe assustadoramente. Fica bem mais alto o padrão. O padrão deixa de ser apenas seja moralmente melhor que os vizinhos pagãos. O alvo, segundo a fonte fantástica que estamos analisando, é a semelhança com Cristo. Paulo usa a palavra mimetai, não é? Isso, mimetai, que significa imitadores. Não apenas admiradores de Cristo. Não, cópias vivas dele. E para ilustrar isso, nós entramos no laboratório do Novo Testamento com 3 personagens: Zaqueu, a mulher samaritana e Saulo de Tarso. O caso de Zaqueu é muito peculiar por causa do fator financeiro, certo? Sim, porque muitos dizem que o dinheiro é a última fronteira da conversão do homem. É onde dói mais. Com certeza. O nome Zaqueu vem do hebraico Zakai, que ironicamente significa puro ou justo. E ele não tinha nada disso. Nada. Ele era o chefe dos publicanos de Jericó. O cara enriqueceu extorquindo o próprio povo para Roma e cobrando taxas abusivas para si mesmo. A avareza era a espinha dorsal do caráter dele. A fundação podre da casa dele. Exato. Mas aí, o encontro com Jesus provoca o que a gente chama na teologia de metanoia. O famoso arrependimento. Mas, olha, eu sinto que as pessoas confundem muito o que é isso. Confundem com o remorso ou com aquele choro emocionado no final do culto. E confundem exatamente por causa de uma compreensão rala, uma compreensão muito fraca do termo. Como a gente explica isso na sala de aula, então? Você pode desmembrar a palavra para o seu aluno. Meta implica mudança, transição, noia refere-se à mente, ao nosso entendimento. Então, metanoia é uma mudança de mente. É uma reestruturação profunda da forma de pensar que obrigatoriamente vai alterar a direção da vida. Zaqueu não apenas senta e chora aos pés de Jesus, ele levanta e faz as contas. Ele mexe no bolso. Sim. Quando ele declara que vai devolver 4 vezes mais a quem defraudou e dar metade dos seus bens aos pobres, ele está provando que a fundação de ganância foi demolida. A metanoia sempre produz restituição visível. A carteira dele foi convertida. É o teste final. E logo depois na lição nós vemos a mulher samaritana. Outro encontro poderoso. Se o Zaqueu era odiado pelo que ele fazia, ela era excluída por quem ela era e, claro, pelo histórico moral que ela carregava. 6 homens na vida dela, né? Pois é. Como um professor de escola dominical, abordar o ensino dessa história sem cair naquele tom julgador,
mas ainda assim apontando para a transformação drástica de caráter. Olha, o professor deve focar na metodologia que Jesus usou. Jesus quebra barreiras étnicas, barreiras de gênero e morais que eram simplesmente intransponíveis na época. Ele fala com ela em público. E mais do que isso, ele não começa a conversa apontando o dedo para os 5 casamentos fracassados dela. Ele começa oferecendo a Aidorzon. A água viva? Isso, a água viva. Jesus foca no vazio existencial dela. Ele vai direto na sede profunda da alma, que a levava a buscar satisfação naqueles relacionamentos instáveis. Ele trata a causa, não apenas o sintoma superficial. Exatamente. Ele oferece segurança psicológica e espiritual primeiro. E o resultado dessa água viva operando naquela estrutura velha dela é imediato, não é? Imediato, aquela mulher que ia tirar água do poço ao meio-dia sob um sol escaldante, justamente para não ser vista por ninguém da cidade. Porque ela tinha vergonha? Sim, ela abandona o cântaro lá, ela corre para o meio das pessoas que a julgavam e se torna incrivelmente a primeira evangelista de Samaria. Uau! O caráter dela muda do isolamento envergonhado para um testemunho público e corajoso. Porque ela entende que a verdadeira adoração acontece em pneuma kai aletheia, em espírito e em verdade. Lindo demais. Mas aí nós chegamos no caso mais complexo dos 3 exemplos do Novo Testamento. Saulo de Tarso. Esse dá o que falar. Muito. Porque, veja bem, Raabe, uma estrangeira, Zaqueu era um cara corrupto, a samaritana era uma pária moral, mas o Saulo era o suprassumo da religiosidade. Ele era elite. Ele era o cara que gabaritava a prova da escola dominical. Ele tinha zelo, dedicação, pedigree teológico. E isso, sinceramente, me preocupa hoje. Por que te preocupa? Porque a igreja de hoje não corre o enorme risco de aplaudir o zelo do velho Saulo, achando que é o novo Paulo. Sabe, só porque alguém grita alto, defende dogmas com agressividade na internet e ataca os inimigos da fé. Nossa, esse é, sem dúvida nenhuma, o perigo mais sutil que a igreja enfrenta hoje. Se conectarmos isso ao quadro geral que estamos montando aqui, fica muito claro. Explica mais. Saulo tinha zelos, que é o fervor ardente. O problema é que esse fervor estava desconectado do Espírito de Deus e totalmente conectado ao orgulho humano dele. Fervor na direção errada. Exato. O zelo sem regeneração estrutural produz violência. Saulo respirava ameaças. Ele se achava o justiceiro intocável de Deus. E tem muita gente assim hoje, né? Muitos líderes e alunos hoje confundem truculência apologética com caráter aprovado. Mas lá na estrada de Damasco, a luz que derruba Saulo no chão expõe que a religião dele era apenas carne travestida de piedade. É a cosmética espiritual que falamos no começo. Então, como a gente diferencia na prática o falso fervor do verdadeiro caráter de Cristo? O próprio Paulo, anos depois de sua conversão, responde a isso na carta aos Filipenses. Ele diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A palavra-chave ali no grego é phroneo. Phroneo. Isso, que se refere à disposição interior, ao modo de pensar e avaliar as coisas. O caráter de Cristo não é medido pelo volume do zelo ou por quem grita mais alto, mas pela presença de humildade, mansidão e amor sacrificial. Então, se o fervor torna alguém arrogante... É os zelos de Saulo. E se o fervor leva ao serviço e exalta a cruz... Aí é o froneu de Cristo. Cara, esse é um divisor de águas. E isso nos leva diretamente ao nosso 4º segmento, a reta final da nossa análise profunda. A engenharia da santificação. A parte mais prática. Sim. Como o caráter de Cristo é moldado no dia a dia, porque nós sabemos que, por mais poderoso que seja o encontro com Deus no domingo, acordar na segunda-feira de manhã para ir trabalhar, pegar trânsito, ainda é difícil, sabe? A transformação não é um download instantâneo para o cérebro. Não é mágica. O material do pastor Francisco aponta para uma ordem bíblica muito específica, que o seu aluno precisa entender com clareza. É fundamental que você, professor, diferencie 2 eventos teológicos cruciais na vida do crente quando for dar essa aula. O primeiro é a palingênese. Que palavra é essa? É a regeneração.
o momento do novo nascimento e da justificação. Esse ato é imediato, é monergista, ou seja, operado apenas por Deus quando nós cremos. É o momento que a casa velha é demolida. Exato. Mas a formação do caráter ocorre na fase seguinte, o agiasmos, que é a santificação contínua, progressiva e cooperativa. Para deixar isso super claro para quem está nos ouvindo usar na aula, vou usar uma analogia que me veio à mente agora. Pensa na adoção de uma criança que passou os primeiros 8 anos de vida vivendo nas ruas. Ok, uma criança traumatizada. Precisando roubar comida para sobreviver. O dia em que o juiz assina o papel de adoção, a audiência lá, é a justificação. A palingenésia. Exato. Legalmente, instantaneamente. Ela tem uma nova família, tem um novo nome, um lar seguro. Mas aí, na primeira noite na casa nova, o que ela faz? Ela esconde pão debaixo do travesseiro. Porque a mente dela ainda está condicionada, né? A mente dela ainda funciona no modo sobrevivência das ruas. O processo de meses e anos dos pais sentando com ela, com muita paciência, ensinando que ela não precisa mais roubar, mostrando que a geladeira está sempre cheia. Esse treinamento amoroso e diário é o agiasmos. Que analogia perfeita, nossa! Nós somos salvos instantaneamente para então sermos transformados diariamente. A adoção muda o status legal, a santificação muda o comportamento arraigado. A gente precisa ter paciência com o processo. Sim, e o material do pastor Francisco traz uma frase cirúrgica sobre esse processo diário. Ele diz: obedecer quando há custo é o que mais revela o caráter. Obedecer quando há custo. Forte. Porque o teste da santificação não acontece no domingo durante aquele louvor maravilhoso. Acontece na terça-feira à tarde, quando há uma pressão financeira gigante ou quando estoura um conflito no trabalho. Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Guardar os mandamentos na pressão. O verbo grego para guardar é tereu, que significa observar cuidadosamente, proteger, manter os olhos fixos naquilo para não perder o rumo. Mas olha, para eu praticar esse tereu, para conseguir manter o foco e obedecer na hora da raiva, por exemplo, a minha mente precisa estar sendo reconfigurada. Sem dúvida. E é por isso que Paulo fala sobre a anacainosis. Anacainosis. A renovação do entendimento moral, do nosso nous, a nossa mente. O caráter cristão é formado exatamente nessa fricção diária. A minha carne quer agir como uma criança que rouba pão, mas a minha mente renovada, a anacainosis, lembra de quem eu sou agora em Cristo e decide guardar a téreo, a palavra de Deus, custe o que custar. E é exatamente aqui nesse ponto prático que você, professor da escola dominical, pode ancorar a aplicação da sua aula. O material sugere um desafio da semana. Uma ferramenta excelente. O objetivo da sua aula não é apenas dar a teoria grega e hebraica que a gente discutiu aqui, mas orientar a sua classe a identificar áreas de atrito real, sabe? A ira crônica no trânsito, a fofoca no ambiente de trabalho, aquele orgulho de nunca pedir perdão em casa para o cônjuge. Trazer para a realidade deles. O desafio é submeter deliberadamente essas áreas problemáticas à correção do Espírito Santo nesta semana. Porque vamos encarar a realidade aqui. O conflito não cria um mau caráter. Ele apenas espreme você. E o que transborda quando você é espremido é o que você realmente é. É o que está lá dentro. É a velha fundação ou é a nova? Exato. Submeter essas falhas cotidianas ao bisturi da palavra é o próprio exercício do agiasmos que a gente acabou de falar. É o momento em que a teoria desce para a prática. Sem dúvida. E pensando em tudo que a gente analisou hoje, desde a demolição daquele velho homem, passando pelo val de Jaboque, até chegar à metanoia constante que o Novo Testamento exige, eu deixo uma questão bem provocativa para você refletir antes de encarar os seus alunos no domingo. Qual seria? Se a obediência, quando custa caro, é o teste supremo do caráter, será que a nossa cultura cristã moderna de evitar o desconforto a qualquer custo está, na verdade, nos impedindo de alcançar a maturidade espiritual que Jacó alcançou
quando ele aceitou mancar para o resto da vida? É uma pergunta que confronta os nossos próprios ídolos do conforto, não é? O mancar não é uma derrota de forma alguma. É a marca de um caráter que encontrou a Deus de verdade. Comente como esta aula mestre facilitou a preparação de sua aula para o próximo domingo. Vai ser ótimo ler os comentários de vocês, digo, de cada um de vocês que está nos ouvindo e se preparando. Se você quiser se aprofundar neste ou em outros temas teológicos, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br ou baixe o nosso aplicativo pesquisando por Teologia 24 Horas na loja de aplicativos do seu celular, seja Android ou iOS, e aproveite as versões deste devocional em texto, áudio, vídeo, slides e infográficos. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.